Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Richard, sou doutorando em Fisicoquímica e nesse vídeo a gente vai abordar a dinâmica molecular aplicando o potencial de Lennard-Jones utilizando o software LAMMPS. Então acalma esse coração. Esse vídeo é para você que não sabe nada sobre dinâmica molecular, você que está se introduzindo nesse mundo de química computacional, de bioinformática, de física computacional. E você vai se deparar, com certeza, em algum momento, se você estiver estudando a respeito, utilizando alguma parte da dinâmica molecular, com o potencial de Lennard-Jones, porque ele é o potencial mais popular nesse meio computacional de dinâmica molecular. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui hoje? O que você pode esperar desse vídeo para não ficar te enrolando e para falar tudo o que vai acontecer aqui? A gente vai abordar um pouquinho da parte histórica sobre todos os artigos, todos demais, né? Mas os artigos que eu considerei principais para a elaboração dessa equação aqui de Lennard-Jones, como é que ela surgiu, como é que ela ficou com essa cara. Então a gente vai abordar brevemente sobre isso. Então depois disso, a gente vai fazer uma análise sobre as linhas de comando do LAMMPS, o que significa cada coisa, enfim. Eu vou me adiantar aqui. Então a gente vai utilizar o LAMMPS para simular um fluido de Lennard-Jones, que é esse fluido aqui. Ô Richard, de onde que você está tirando essas informações? Essas informações estão contidas no tutorial do LAMMPS, mas só que na minha opinião, algumas vezes ele deixa vazar algumas coisas. Então para a pessoa que está começando agora, às vezes não é tão intuitivo assim. Então espero te ajudar de alguma forma com esse vídeo, até porque, na minha opinião, na minha concepção, tem pouquíssimos materiais no YouTube em língua portuguesa. E para o aluno de IC, para o aluno de pós-graduação, a gente sabe que o gargalo da língua é muito grande. Então a gente tem pouquíssimos materiais publicados em língua portuguesa a respeito de dinâmica molecular, de química computacional, de bioinformática, de física computacional. Então espero te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer até o final aqui desse vídeo? A gente tem que fazer essa simulação que é o fluido de Lennard-Jones, propriamente dito, que são essas bolinhas aqui que estão se mexendo. Então, essas bolinhas aqui marrons e verdes que estão se mexendo nesse cubo é o fluido de Lennard-Jones, que eu realizei a simulação por dinâmica molecular, utilizando o LAMMPS. E aqui, meu amiguinho, minha amiga, está todas as linhas de comando que foram utilizadas para rodar essa simulação. A gente vai discutir cada uma delas, então não se preocupe, não fica apavorado, tá? Pega aí um café, pega um chá, uma coca. Coca não, mas pega um cafezinho aí e vamos, né, compreender aqui um pouquinho sobre o LAMMPS. Então a gente vai abordar um pouquinho do aspecto matemático, de uma forma bem didática, a gente vai entender o que significa cada uma dessas linhas de comando e por que elas são introduzidas aqui. Mas só que antes disso, a gente tem que abordar o aspecto histórico, que eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente passa batido. Por exemplo, antes de estudar esse aspecto histórico, eu pensava que o Leonard era uma pessoa e o Jones era outra pessoa. E não, é uma pessoa só, né? Então, acho importante, até relevante para o nosso conhecimento aqui, entender um pouquinho como é que foi, né, a trajetória até chegar nessa equação do potencial de Lennard-Jones que a gente aborda hoje. Então, pessoal, como é que a gente vai iniciar isso, né? Primeiro, antes da gente mergulhar nesses aspectos dos artigos científicos, tem duas curiosidades que eu achei muito legal que eu descobri aqui para me passar para vocês. Eu vou deixar as referências aqui. Primeiro, sobre o nome. Até 1925, você não vai achar esse Leonard nos artigos dele. Por que isso, Richard? Porque ele nasceu com o nome John Edward Jones. E eu fiquei pensando, quando eu fui fazer esses estudos, que era outra pessoa. Fiquei pensando, pô, não deve ser o Leonard, né? Então, tô pesquisando aqui artigo errado. E aí que tá, pessoal. Esse hífen e o Leonard, eles foram surgir lá em 1925, quando ele se casou com a sua esposa Kathleen Mary Leonard. E até então, de acordo com a literatura, isso foi uma forma muito romântica, né? Incomum para aquela época. Então ele uniu o sobrenome da esposa ao seu, porque era mais comum fazer o inverso disso. Uma outra curiosidade legal é que o Leonard ele participou durante a Primeira Guerra Mundial e ele serviu a Royal Flying Corps, né?
atuando como um piloto e aplicando então seus conhecimentos matemáticos de aerodinâmica, balística, para contribuir lá para o seu país. Então, pessoal, esse foi o primeiro artigo, propriamente dito, agora falando dos artigos, que eu achei interessante para a gente poder começar a abordar aqui. Então, esse título, né, traduzindo aqui, sobre a determinação de campos moleculares, parte 1, a partir da variação da viscosidade de um gás com a temperatura. O que o Jones buscou aqui? Vamos ser um pouquinho breve. O Jones ele buscou deduzir as forças moleculares a partir de dados experimentais de viscosidade dos gases. Logo em seguida, ele publicou outro artigo em 1924, que traduzindo sobre a determinação de campos moleculares, que é a parte 2, a partir da equação de estado de um gás. Aqui, ele refinou a busca anterior dele, utilizando a equação de estado e os coeficientes de Vinial. Na minha opinião, a grande sacada do Leonard Jones aqui foi propor uma expressão matemática simples que combinava as forças repulsivas e atrativas na forma de potências inversas da distância. Na minha interpretação, ele fez até isso um pouquinho como se fosse tentativa e erro, até conseguir ali o melhor resultado para ele. Outro artigo muito relevante foi publicado em 1930. Então, em 1930, a mecânica quântica ela ainda estava engatinhando. Então, esse artigo aqui ele foi publicado pelo Dr. Fritz Wolfgang London. Eu não vou me arriscar aqui a pronunciar o nome desse artigo, porque ele está em alemão. E primeiro que eu não sei alemão, mas traduzindo, pessoal, aqui do português, né? Isso daqui significa sobre a teoria e sistemática das forças moleculares. Então, o que ele utilizou aqui? Se não me falha a memória, me perdoem, a equação de Schrödinger ela foi publicada em 1927. Então, em 1930, já estava ali, pelo menos a equação de Schrödinger já estava desenvolvida. Então, usando a recém-nascida mecânica quântica, o London ele demonstrou teoricamente que as forças de dispersão atrativas elas decaem exatamente com o inverso da sexta potência da distância. Aqui surge aquele expoente 6. Então, isso aí deu uma ideia teórica perfeita para que o Leonard Jones precisava. Então, com essas validações em mãos, o próprio Leonard Jones ele publica em 1931 esse artigo aqui traduzindo coesão, que ele consolida o panorama das forças intermoleculares, estabelecendo de forma definitiva o equilíbrio entre a atração quântica de longo alcance e a repulsão de curto alcance, popularizando a clássica forma onde o expoente, né, o termo repulsivo, adota o expoente 12, por inconveniência matemática, e também o expoente 6. Mas até então, de acordo com as minhas interpretações, isso ainda estava tudo muito fragmentado, esses artigos de 1924, 1931, de 1930, e aqui surge, né, o Dr. José O. Hirschfelder, né? Ele publicou esse livro, Molecular Theory of Gases and Liquids, e o que esse livro, na minha opinião, tem de importante? Aqui, pessoal, esse livro aqui traduzindo Teoria Molecular de Gases e Líquidos, ele compilou, sistematizou e padronizou o potencial de Leonard Jones e foi o primeiro livro, coloquei aqui, eu até tirei um print, que ele coloca a expressão mais familiarizada com o que a gente conhece, com o que a gente aplica hoje nos softwares. Então, na minha opinião, foi a primeira vez que aparece a expressão bonitinha, da forma que a gente conhece hoje, dessa forma aqui, que foi publicada em 1954. Eu coloquei aqui em paralelo, só para a gente observar. Então, foi a partir desse marco que esse modelo do potencial de Leonard Jones 12.6 se transformou no padrão absoluto para o desenvolvimento dos primeiros códigos de simulação por dinâmica molecular. E assim, uma formulação matemática nascia da física dos gases da década de 1920 e continua sendo até hoje uma ferramenta indispensável nas nossas pesquisas. Todas as referências desses artigos utilizados aqui eu vou deixar organizadamente para você poder ler, se aprofundar, né? São leituras densas, na minha opinião, posteriormente. Vou deixar aqui embaixo aqui no canal. Agora a respeito do potencial propriamente dito
de Leonard Jones. Você já deve ter se deparado com essa curva da energia potencial em função da distância intermolecular. Aqui, ó, é comumente essa região aqui, ó, chamada de poço. Essa região aqui, essa região aqui é comumente chamada de poço. Aqui, pessoal, como a gente está tratando de forças intermoleculares, ele vai ter um poço raso. Porque se a gente estivesse abordando forças, né? Forças não, mas se a gente estivesse abordando uma ligação química, ele teria um poço de potencial muito mais fundo. Então, para que ele serve? Ele serve para a gente poder avaliar as forças intermoleculares, nesse caso aqui, repulsivas e atrativas. Então, nesse caso aqui, imaginem que o núcleo está cada vez mais perto do núcleo. E a força repulsiva dessas cargas aqui iguais, próton com próton, fica cada vez maior. Fica cada vez maior e vai ficar cada vez mais positiva. Aí, conforme eles vão se distanciando, essa energia ela começa a cair, até que ela chega a um ponto em que não tem energia potencial nenhuma. Aí eles vão se atraindo de novo, porque vamos supor que aqui tenhamos um elétron, esse elétron vai sendo atraído pela carga positiva, vamos imaginar que isso aqui fosse uma molécula, até que ele chega numa região aqui de equilíbrio, que é o fundo, né, o mínimo do seu potencial de poço. Então, pessoal, isso tudo aqui está relacionado com a equação do potencial de Leonard Jones. Então, as forças repulsivas, elas são descritas aqui, representadas por esse termo, e as forças atrativas por esse termo. Esse termo vai deixar a energia mais negativa e esse termo aqui, a energia mais positiva. Por isso que ela é denominada de forças repulsivas. Esse epsilon e j, você tem que imaginar que aqui é um i, que aqui é um j, e esse epsilon ele está associado com a profundidade do seu potencial de poço, e esse sigma ele está relacionado à energia potencial igual a zero. Então, esse valor de sigma é quando a sua energia potencial vai ser zero, ou seja, quando as moléculas estiverem tão afastadas umas das outras, você vai ter uma energia potencial igual a zero. Richard, onde que isso está associado? Isso está associado às interações intermoleculares do tipo íon-dipolo, dipolo induzido, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, forças de dispersão de London e ligação de hidrogênio. Pessoal, uma sugestão, várias pessoas não gostam desse livro, mas você pode entender essa parte básica, claro que não da perspectiva matemática do potencial de Leonard Jones, utilizando o livro do Atkins, Princípios de Química, você que é estudante de graduação. Lá na parte de interações de forças intermoleculares, ele aborda aqui essa curva, ele explica e cita vários exemplos, tá bom? Então agora, pessoal, vamos começar a analisar um pouquinho sobre as linhas de comando. Primeiro a gente vai abordar teoricamente o que significa cada uma delas, depois eu vou ensinar vocês a aplicar isso, tá bom? O nosso primeiro bloco da nossa linha, do nosso código, do nosso script, é a inicialização. Então, nesse cabeçalho, ele começa com essas unidades LJ, que é Leonard Jones. Então, esse estilo atômico para representar partículas potenciais simples individuais. Então, nesse estilo, cada partícula é tratada como ponto com massa, tornando o estilo atômico mais básico. Então, mesmo se você não colocar ele por padrão, o LAMMPS já coloca ele automaticamente, caso você não coloque. Tem vários outros, mas como a gente está começando, a gente vai começar por esse, que é o mais simples, tá? Aqui, essa segunda linha de comando é a respeito das dimensões. Aqui a gente está com um sistema tridimensional, então você pode imaginar como um cubo, tá? Então, um cubo 3D. Se você estivesse abordando um sistema bidimensional, você iria substituir esse 3 por 2, tá bom? Agora, pessoal, esse atom scale atomic, né?
Ele é utilizado quando as unidades de medida são adimensionais. Então, se você utilizar esse estilo aqui de átomo, quando você estiver tratando sobre massa, esquece, porque você não vai poder considerar como grama, como quilo. Ela vai ser adimensional, vai ser somente o valor do número mesmo e pronto, tá bom? Se você estiver relacionando energia, esquece você colocar joule, kilojoule, não, tá? Então você vai avaliar somente o valor adimensional. E agora, essas condições periódicas de contorno. O que significa esse PPP, Richard? Aqui é um pouco complexo você entender isso de primeira, né? Ou talvez eu que tive muita dificuldade, mas entender essas condições periódicas de contorno, cada P você tem que imaginar assim, como a borda da sua caixa, ela vai influenciar na sua simulação, ele vai começar a criar réplicas nessas laterais. Ou seja, vamos analisar aqui com mais cuidado. Vou até colocar uma outra cor aqui. Vermelho. Analisem essa daqui, ó. Tá vendo que metade dela tá numa caixa e metade dela tá na outra? Quando a metade dela tá saindo, a metade dela já tá entrando aqui de novo. Então ela tá se tornando réplicas. Vamos ver se a gente consegue achar um outro exemplo aqui. Aqui. Tá vendo que a pontinha dele está entrando aqui nessa caixa? A pontinha aqui também já está saindo. Então, pessoal, o que você pode imaginar? Um exemplo aqui para você poder exemplificar isso que eu encontrei foi o jogo da cobrinha. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando você jogava aquele jogo da cobrinha, se a cobrinha ela bate aqui nessa parede, ela vai aparecer aqui do outro lado. Se ela bate na parede aqui, ela vai aparecer do outro lado. Então imagine assim. Então, se durante a sua simulação as moléculas encostarem nessa parede, ela vai surgir na outra parede, do outro lado, como se fosse um portal. Perdoe-me aqui o exemplo, mas eu pensei muito no portal do Doctor Strange. Não sei se vocês viram aquele filme, né, do Homem-Aranha. Quando ele cai naquele portal do Doctor Strange, quando ele está naquela dimensão espelhada, ele cria uma espécie de loop. Então, é muito similar às condições periódicas de contorno. Então, se uma partícula ela começar a sair da caixa desse lado, ela vai reaparecer aqui desse lado, tá? Então, ó, se ela saiu desse lado de cá, ela vai reaparecer do lado de cá. Se ela vai sair desse lado aqui, ela vai reaparecer do lado de cá. Similar ao jogo da cobrinha e similar aqui ao portal do Doctor Strange. Mas eu acho que aqui no portal do Doctor Strange eu forcei um pouquinho a barra, mas tudo isso para vocês entenderem, tá? Pessoal, até aqui então tranquilo, porque esse é o nosso primeiro bloco aqui do nosso script. Agora o segundo bloco é a definição do nosso sistema. É aqui que a gente vai criar o nosso universo, né? A fração do universo que a gente quer simular. Então, essa primeira parte, vou pegar aqui uma ponteira, região Simbox. Esse Simbox poderia ser qualquer nome. Poderia ser caixa, poderia ser batata, poderia ser qualquer nome que você quisesse. E você tem que atribuir um nome para ele. Aqui a gente atribui um nome bloco, porque a gente vai trabalhar com bloco. E ele tem dimensões 40, 40, 40, né? Então aqui, deixa eu pegar aqui a ponteira, é a variação no seu eixo X, a variação no eixo Y e aqui a variação no eixo Z. Então você está criando aqui uma caixa com essas dimensões. Tudo bem? Até então é só as dimensões da caixa. Agora você vai criar, você vai falar para o programa que dentro dessa caixa você tem dois tipos de átomo. Você tem o átomo do tipo 1 e átomo do tipo 2. Então você tem dois tipos de átomo dentro da região Simbox, que é essas dimensões aqui. Tudo bem? Ok, Richard, até agora tá tranquilo, cara. E o que significa esse random 1, esse 1500? Você está dizendo para o programa que você quer que as partículas do tipo 1
sejam geradas 1.500 partículas do tipo 1. E do tipo 2, você está pedindo para o programa criar 100 partículas do tipo 2. Então, aqui você define a quantidade de partículas dentro da sua caixa. Tudo bem? Agora vem uma parte interessante. Esses valores, isso aqui eu tenho que explicar bem. Esses valores aqui, 34134127756, ele está relacionado mais propriamente dito com a reprodutibilidade das suas dinâmicas moleculares, porque no sistema ele vai tratar como as posições para você poder repetir a sua simulação. Então vamos supor que você queira posteriormente, no futuro, fazer replicatas. Quem te garante que na sua simulação, como ele está gerando essas posições aqui de formas aleatórias, ela vai ficar exatamente aqui. Então, para isso, você fornece uma espécie de ID, que vai garantir, se você usar esse mesmo valor, que a mesma posição seja efetuada se você realizar triplicatas, quadruplicatas, enfim. Então, se você alterar esse valor, você vai estar alterando a posição inicial das suas partículas geradas aleatoriamente. Então, se você quiser fazer replicatas, é importante que você mantenha esses valores. Então, esses valores aqui é exatamente isso, principalmente se você for fazer algum tratamento estatístico, que sabemos, vocês vão saber mais adiante, que é muito importante em dinâmica molecular. E aqui essa parte é optativa, esse overlap, 0,3. Isso é para garantir, pessoal, uma distância mínima entre a partícula 1 e a partícula 2 para evitar que elas, por exemplo, quando elas forem geradas aleatoriamente, que elas entrem umas dentro das outras, né? Por exemplo, uma bolinha aqui e outra bolinha ficar uma dentro da outra. Tudo bem? Pessoal, até aqui esse bloco de definição do sistema é basicamente isso, certo? Vamos partir então para a próxima parte. Agora, esse bloco aqui, pessoal, ele é muito importante, né? Aqui você está dizendo para o sistema que a sua partícula do tipo 1, ela vai ter uma massa igual a 1. Então, aqui você está tratando a massa da sua partícula 1 e aqui você está tratando a massa da sua partícula 2. Então, aqui a partícula 1 vai ter 1 e a partícula 2 vai ter uma massa igual a 5. Lembrando que aqui a gente não está tratando em grama, em quilo, em nada, porque todas as nossas unidades de medidas aqui são adimensionais. Tudo bem? Então, a partícula 1 vai ter uma massa 1 e a partícula 2 vai ter uma massa 5. Então, é basicamente isso. Agora chega uma das partes mais importantes, que é a aplicação do potencial de Lennard-Jones para um estilo de pares. Richard, o que é isso? Vamos com cuidado. Aqui, o estilo de pares, você está informando para o programa que você quer que utilize o potencial de Lennard-Jones para calcular as interações entre as partículas da sua caixa. Ok, então a gente vai chegar lá. Para o coeficiente de pares 1, 1, o que isso significa? Que a partícula 1 vai interagir com a partícula 1. Para o coeficiente de pares 2, 2, a partícula 2 vai interagir com a partícula 2. Tudo bem? Aqui, na equação de Lennard-Jones, nós temos o epsilon e o sigma, certo? Então, para a partícula de interação 1, 1, isso aqui já foi fornecido pelo programa, ele vai ter um epsilon igual, na interação 1, 1, igual a 1.0. E um sigma 1, 1 igual a 1.0 também. Então, isso aqui são esses valores, tá? Agora, para o coeficiente de pares de interação da partícula 2 com a partícula 2, nós temos um epsilon 2, 2 igual a 0.5. Pessoal, aqui eu vou colocar ponto, mas é uma vírgula. Se você estiver trabalhando aqui, se você estiver trabalhando na convenção brasileira, aqui eu estou trabalhando na convenção de medidas americana, né, estadunidense, então
a gente vai utilizar aqui um ponto e não a vírgula, porque é assim que o programa entende. E aqui o sigma é 3.0, que é esse valor aqui. Então, nessa coluna, vou apagar aqui para ficar mais organizado, você tem os seus épsilons, e nessa daqui você tem os seus sigmas. Aqui para as interações da partícula 1 com a partícula 1, e aqui para as interações... Perdão, aqui é o inverso, né? Partícula 2 com a partícula 2, e aqui a partícula 1 com a partícula 1. Ok, Richard. E o que significa esse 4? Tá vendo que tem um cut aqui? É um raio de corte. Isso significa o quê? É complicado porque ele não está trabalhando com unidade de medida, né? Porque está no sistema dimensional, mas pense que está em angstroms. O que passar de 4 angstroms, a energia potencial vai ser igual a zero. O programa vai assumir que não tem interação alguma. Tudo bem? Então vou apagar aqui. Aí o que eu fiz? Para ficar mais didático e para você conseguir compreender um pouco melhor, eu acredito que isso possa facilitar, porque no começo fica tudo tão abstrato. Eu peguei e substituí esses valores de epsilon e de sigma já prontinho aqui para você numa equação, considerando um R igual a 3, que é a distância da partícula 1 com a partícula 1. Então, já substituí aqui e obtive uma energia de menos 0,005. Fiz o mesmo para a partícula 2, substituí aqui os valores de epsilon e de sigma e de R, e obtive aqui a energia igual a zero. Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido essa parte. Mas olha que interessante. A partícula 2 vai interagir com a partícula 2. A partícula 1 vai interagir com a partícula 1. Mas observe que aqui está tudo misturado. Aí você pode fazer a pergunta da seguinte forma, e no script do LAMMPS não está assim, mas aqui a gente vai abordar assim. O que acontece se a partícula 2 interagir com a partícula 1? E agora? Ele não me deu os valores do epsilon nem de sigma. Como é que eu acho esses valores para mim criar um novo coeficiente de pares? Porque essas interações vão acontecer lá dentro. Aí, meu amigo, é uma abordagem diferente. Por padrão, vou colocar aqui, ó, por padrão, o LAMMPS calcula os coeficientes de campo de força misto, porque você agora está com 1 com 2, para diferentes tipos de átomos usando médias geométricas. Richard, o que é isso? Eu não entendi nada. Se você pegar lá no tutorial, como é que você determina agora o epsilon? Você vai pegar o EJJ, perdão, o EII e o EJJ. E como é que eu acho isso? E traçar o produto da raiz quadrada. Então, se você quiser simular o epsilon, obter o epsilon da interação da partícula I com a partícula J, você vai pegar, então, os valores de E1 e E2. Jogando aqui na fórmula, lembrando que esse valor aqui está aqui, ele foi fornecido, e esse valor aqui é do 2. Então, essa daqui é da partícula 1, que só para você não se perder, é a partícula que está aqui, e a partícula 2 é essa que está aqui. Tudo bem? E fazer o mesmo tratamento para o sigma. Então, peguei aqui do sigma 1, 2, do sigma 1, 2. Mas aqui, pessoal, aqui teria que ser sigma 1, 1 e aqui sigma 2, 2. Só uma pequena correção, tá? Então, aqui vocês considerem o sigma 1, 1 e aqui o sigma 2, 2. Aqui, tudo bem? Somente essa pequena errata. Então, aqui está o valor do sigma 1, 1 e aqui o valor do sigma 2, 2, ok? Então, você fazendo esse cálculo, você vai conseguir esses valores que você vai substituir aqui para depois, posteriormente, você colocar no seu script. Então, para a partícula 1 e 2, você vai obter esses valores de epsilon e de sigma, tá bom? Então, só por curiosidade, fazendo o cálculo aqui da energia de interação da partícula 1 e 2,
Para um R igual a 3 angstroms, você vai substituir aqui os valores e você vai obter uma energia negativa de menos 0,1 aproximadamente. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Agora, pessoal, essa parte é o de monitoramento. Esse termo 10 significa o quê? Essa parte aqui. Isso significa que você vai pedir para o programa para ele gerar os resultados a cada 10 passos. 10, 20, 20 para 30. Então você está pulando de 10 em 10. Então ele vai gerar para você a energia total e a pressão a cada 10 passos de simulação, tá bom? Então é basicamente isso. E agora você vai pedir para ele fazer uma minimização da sua energia. Por que isso? Porque conforme ele gera aquelas partículas aleatoriamente, pode ser que uma partícula fique dentro da outra. Então ele faz essa minimização de energia. Basicamente é como se fosse uma otimização geométrica. Ele quer obter uma energia mais estável, as posições mais estáveis dessas partículas, antes de fazer a dinâmica molecular. Então, esse valor aqui é a tolerância de energia, a tolerância de força, o máximo de interações e o máximo de avaliações de força. Então, pessoal, posteriormente, vamos apagar aqui, você vai colocar a parte B. Essa parte B você vai reescrever depois, eu vou te ajudar a construir isso. Você vai vir aqui e agora você não vai utilizar mais um termo a cada 10 passos, você vai aumentar, você vai colocar 50. E agora você modificou o seu thermostale, você customizou ele para te fornecer não somente energia total e pressão. Agora você quer também temperatura, energia total, pressão. Perdão, aqui é temperatura, energia total, energia cinética, pressão e energia potencial. Isso. Energia potencial, energia cinética, pressão e temperatura. Ok? Tá? É isso mesmo. Temperatura, energia total, energia potencial, energia cinética e pressão. Esses valores aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês obtêm eles, tá bom? Então aqui agora vocês podem ver que não é 10, aqui é só uma errata, tá, pessoal? Aqui é a cada 50 passos, ok? Então espero ter ajudado vocês agora nessa parte desse bloco. Agora vamos caminhar para o final. Esses são os nossos últimos blocos. Agora você está dizendo para o programa, nessa parte de run, esse fix. O que isso significa, Richard? É qualquer operação aplicada ao sistema durante a simulação. Então, como você aplica a gravidade, como é que você controla a temperatura, nesse caso, integrar as equações de movimento. Então, esse nome aqui, ó, ele poderia ser qualquer coisa, mas nesse caso, meu NVE, MyNVE, ele está dizendo o seguinte, que para todos os átomos, você quer, né, uma representação idealizada do seu sistema, composta por um número gigantesco de cópias virtuais deste sistema, todos compartilhando alguma propriedade global comum, nesse caso, o número de partículas, o volume e a energia total. Tudo bem? Então, esse é o significado dessa sigla. Esse time step, ele significa o intervalo de tempo da simulação, que é de 0,005. E run é o número total de passos da sua simulação, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer um incremento. Você vai adicionar a esse bloco essa linha aqui. E por quê, Richard? Agora você vai adicionar um termostato. Então, o que ele vai fazer? Esse novo comando, ele é um termostato denominado de Leveguin. Os átomos do grupo, então ele vai aplicar para todos os átomos, com a temperatura-alvo, que vai variar de 1 para 1. Então, isso daqui é a variação de temperatura. A rapidez do relaxamento de temperatura, para não ter variações muito abruptas. E aqui é um ID associado, similar
praticamente igual ao que eu mencionei sobre aqueles IDs das posições atômicas. Então, pessoal, essa aqui é uma parte que a gente encerra a nossa simulação, o script dela, a gente já explicou todas as linhas de comando aqui sucintamente. E por fim, nós temos essa linha de comando, prometo que é a última, porque que você tem que imprimir para você poder visualizar posteriormente o seu arquivo dump lamps TRJ em algum software. Então, a cada 100 passos, ele vai meio que tirar uma foto das posições dos átomos, que elas vão se modificando em função do tempo, e você pode observar isso por meio de softwares de visualização de dinâmica molecular, como o VMD ou pelo OVITO. Então, essa simulação aqui, que eu realizei aqui, que eu demonstrei anteriormente, ela foi realizada utilizando o VMD, mas a gente pode utilizar também observando o OVITO, tá? Então a gente tem esses dois softwares aqui bem populares para utilizar aqui, ok? Então agora vamos para a parte prática. Eu vou encerrar aqui essa parte da gravação e a gente vai abrir aqui em outra tela para a gente poder instalar o programa, anexar essas linhas de comando, fazer a nossa simulação e obter os nossos resultados e visualizá-los, ok? Pessoal, então vamos lá. Bom, pessoal, para você instalar o LAMPS aí na sua máquina virtual, você vai digitar aqui LAMPS no seu campo de pesquisa. Você vai entrar aqui nesse site. Você vai vir aqui no campo Download. Você vai vir aqui em Download LAMPS. E agora você vai vir aqui na parte do Windows. Como a gente quer instalar aí no Windows, a gente vai instalar aqui os pacotes pré-compilados para o Windows. A gente vai acessar esse site aqui, tudo bem? Para a gente instalar o nosso executável. A gente vai rolar aqui para baixo. E vai vir aqui nas versões mais recentes, tá? Para a gente instalar o LAMPS no Windows. Agora a gente vai pesquisar a versão do LAMPS 64 bits GUI. Tem que ter esse GUI aqui, tudo bem? A versão que a gente vai instalar é do dia 4 de julho de 2026. Então basta clicar aqui que o download já vai ocorrer. Eu já realizei esse download, ele é bem rápido, pode observar aqui que leva em torno de 15 a 30 segundos. Então ele já está instalado aqui no meu campo de downloads. Então vou vir aqui, ó, e basta você executar ele mesmo, tá? Você vai vir aqui, você vai colocar aqui em abrir ou executar e pronto, é bem rápido. Aí depois ele vai aparecer aqui no seu campo de pesquisa. Basta você digitar LAMPS, ele já vai aparecer aqui. O meu já apareceu e você vai vir aqui em abrir. Então você vai clicar aqui, ele vai abrir aqui essa janela e aqui também essa daqui. Agora, pessoal, para vocês executarem esse script é muito simples. Basta que você digite Ctrl O. Então, aqui no meu caso, o meu arquivo de entrada ele está aqui na pasta Tutorial LAMPS, mas provavelmente na sua vai estar em Downloads. E basta você clicar aqui 2 vezes que vai abrir aqui todas as linhas de comando aqui na sua interface gráfica. Agora, para poder executar o cálculo, é muito simples. Basta que você venha aqui em Run ou clica aqui nesse botãozinho verde, que é o que eu vou fazer. Então você clica aqui, ele já vai executar o cálculo e plotar os gráficos simultaneamente. Eu acho isso aqui, essa parte bem legal. Então ele está aqui executando, está obtendo aqui todos os dados. E você já pode observar que ele plotou aqui um gráfico da temperatura em função dos ciclos, né? Então aqui ele plotou também para energia total, para energia potencial, para energia cinética e para a pressão. Você pode brincar um pouquinho aqui, né, da forma que você achar mais conveniente para visualizar aqui os seus gráficos. Aqui, pessoal, caso os gráficos não apareçam para você, basta vir aqui em View e clicar aqui em Chart Window, né, que ele vai aparecer aqui para você. Tudo bem? Aqui tem como você manipular algumas outras variáveis. E uma outra coisa bem interessante é que você pode visualizar o estado final da sua visualização aqui vindo em View. Basta vir aqui em Image, né, e clicar aqui. Aqui não deu certo, mas basta você vir aqui. Mas aqui era para dar certo, né? Não foi. Bom, deve ser algum bug, mas de qualquer forma, basta você clicar aqui nessas duas bolinhas, nessa azul e nessa vermelha, que ele vai aparecer aqui o estado final, e você pode brincar um pouquinho aqui, né? Tem várias funcionalidades aqui para você
e mexendo, ok? Agora, pessoal, para a gente conseguir visualizar a nossa dinâmica molecular, a gente vai vir aqui no VMD, tudo bem? Vou abrir ele aqui. Agora, pessoal, você vai vir aqui em File, New Molecule, e você vai clicar aqui nesse Browse, né? E aqui você vai pegar o seu arquivo dump, né? Esse dump aqui. Você vai clicar nele 2 vezes e vai carregar o seu arquivo. Ele vai carregar e vai aparecer esse monte de linhas aqui, né? Muito estranho. Então você vai vir aqui e vai alterar o estilo. Então você vai vir aqui, ó, vou aumentar a tela, você vai vir aqui e vai colocar em VMD. Altera aqui para VMD. Vou alterar aqui para você, ó. E aqui tem vários outros estilos, não precisa ser necessariamente o VMD, mas você pode colocar o que for mais conveniente. Mas eu vou colocar aqui, nesse caso, o VMD, vou deixar ele mesmo. E para você poder visualizar a sua simulação, eu vou alterar aqui só para a gente conseguir visualizar melhor. É bem simples, você basta clicar aqui, ó. E pronto, sua simulação está acontecendo. Então agora você consegue ver, né, todos os arquivos, as etapas da sua simulação, né? Então eu espero ter te ajudado aqui de alguma forma. Espero que você tenha aprendido alguma coisinha aí e tenha te ajudado, tá bom? Pessoal, e se não for pedir muito, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.